E se você ainda tem alguma dúvida sobre chantininho, como preparar, como tingir, quantas cores dá para fazer, qual é a forma correta de armazenamento, qual é o prazo de validade que o chantininho tem, como fazer, como hidratar, tudo eu vou explicar nesse vídeo. Então fica comigo até o final que você vai aprender, vai ser uma aula aqui para você aprender tudo sobre o chantininho, essa cobertura maravilhosa para nós estar usando nos nossos bolos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo por aqui. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu falo para você sobre o chantininho, esse preparo dessa cobertura de chantilly com ninho, com o leite em pó ninho. Vai usar outros ingredientes aí que eu vou ensinar para você e vou falar muito mais. Vou falar sobre prazo de validade, sobre como a gente vai estar hidratando esse chantininho. Tem mais de uma maneira para hidratar esse chantininho, então fica nesse vídeo que eu explico para você. E a base para preparar o nosso chantininho é o chantilly. Então aqui eu vou estar utilizando, eu compro geralmente esse que é de 1 litro, mas você pode estar usando quando você compra para fazer os seus preparos, aquele menorzinho dá certo também. Única coisa que eu não gosto daqueles menorzinho é que quando você coloca na batedeira, ele não pega bem ao fundo, mas eu opto por esse que dá mais rendimento. E depois, quando eu vou falar para vocês da durabilidade do chantininho, vocês vão ver que vocês podem fazer também uma maior quantidade, você pode guardar, pode armazenar da maneira correta, que vai dar certo também. Então, se você vai estar batendo, quiser bater uma maior quantidade, que a gente não vai usar 1 litro inteiro, até porque fica muito na batedeira, mas eu vou estar explicando então dessa marca, para você ter uma noção de quantidade, de marca, enfim, tudo para você saber, para você não ter mais dificuldade com o chantininho. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é que o chantilly deve estar gelado. Tem que estar gelado, não tem como fazer o chantininho e nem como bater o chantilly com ele em temperatura ambiente. Então, aqui eu tenho o chantilly bem geladão, tá prontinho para uso. E essa é a primeira coisa que você tem que observar. Se você pegou uma encomenda muito em cima da hora, que não tem o chantilly gelado, então deixa uns minutos no freezer, para ele gelar bem e depois sim você tá batendo para dar certo todo o preparo até a finalização do seu chantilly. No decorrer do vídeo vocês vão ver que eu vou utilizar algumas fontes de produtos, alguns produtos para estar hidratando esse chantilly, para não deixar ele tão poroso, para ele ficar sem aqueles buraquinhos de ar no chantilly. Então, o que deve observar? Os produtos que você usar, dê preferência a esses produtos estarem gelados também. Então, fica comigo nesse vídeo, eu vou te explicar passo a passo, você vai entender, mas a primeira coisa que eu deixo aqui é que os ingredientes devem estar gelados, os ingredientes líquidos, tá bom? Então, vamos lá, vamos pro preparo, vou mostrar passo a passo para vocês. Então, como eu falei para vocês, eu vou estar usando o chantilly, vou usar metade desse litro, então meio litro de chantilly é para essa receita que eu vou passar para você. Se você quiser fazer mais, então dobra essa receita, dobra os ingredientes que eu vou estar passando. Ou se você quiser fazer menos, então divide essa quantidade de produtos que eu vou estar mostrando para você. Então, eu vou colocar aqui na bacia da minha batedeira meio litro de chantilly. Para dar continuidade no nosso chantininho, antes de bater esse chantilly, eu vou adicionar 4 colheres de sopa bem cheia do leite em pó ninho. Então, para ser o chantininho, você tem que usar o ingrediente ninho na preparação. Então, eu vou estar colocando aqui 4 colheres de sopa de leite em pó ninho antes de bater. Essa quantidade é para 500 gramas de chantilly. Se você está usando a metade disso, então usa a metade, usa 2 colheres de leite em pó, tá bom? Vou misturar com o próprio batedor da batedeira para incorporar bem, para não ficar nenhum gruminho. Vou raspar todas as laterais da batedeira para daí sim ligar ela e começar o processo de bater então esse chantininho, esse chantilly. Vou bater
e vou mostrar para você a hora que você deve parar a batedeira, o ponto correto. É bem fácil, você vai aprender agora o ponto correto de você desligar a batedeira para estar pronto o chantininho, a primeira parte. Vocês podem observar que está quase no ponto, por quê? Porque vai estar no ponto quando aqui ficar bem um buraco, quando ficar sem nada de chantilly aqui no meio e em roda, em volta, então ficar esse chantilly. Uma coisa muito importante é que você tem que bater o chantilly em velocidade alta, na maior velocidade que você tiver na sua batedeira, com o fouet, tá? Com essa raquete de bater aqui. Tá bom? Então vamos continuar o processo que ainda não terminou, tem mais uns minutinhos para ficar bem como que tem que ser, aí eu mostro para vocês. Vocês podem ver que agora toda a extremidade aqui, ó, tá como se fosse um buraco na batedeira, ó, formou. Então esse é o ponto de você desligar, tá bem cremoso o nosso chantininho, quase pronto para ser espatulado no bolo. Então nesse momento eu vou tirar, porque já tá bom de bater. Esse é o resultado depois que você bateu o chantilly com o leite ninho. Olha só, tá lindo. Só que ele tá bem poroso, ó, tá vendo? Se você espatular num bolo, ele vai ficar com esses espaçamentos de ar que forma, essas bolhas de ar que forma. Então, para nós tirar isso, para ficar um chantilly bem lisinho, um chantininho bem lisinho no seu bolo, toda na sua estrutura do seu bolo, então é esse o processo que inicia agora. Então, até agora, eu ensinei para vocês a fazer o chantilly com o leite ninho, essa mistura nessa proporção. Eu vou dar uma dica extra, caso você queira saborizar. Ao invés de você saborizar esse chantilly com o leite ninho, você pode usar o cacau em pó. O que tem de diferente? No cacau em pó, a massa, o creme, o chantilly, ele não vai ficar branco como quando você utilizar o leite ninho. Ele vai ficar mais escuro, mas assim, o gosto, o sabor fica muito gostoso. E você pode estar espatulando também, faz esse mesmo processo que eu fiz aqui com vocês do leite ninho, só substitui pelo cacau. Você vai ter mais uma variação do seu chantininho para o cacau. Então você vai ter outro sabor com essa mesma base. Então eu tô deixando de dica aqui para você, hein? Você pode fazer o leite ninho ou o cacau em pó. Você vai ter dois sabores aí com a mesma técnica que você vai estar usando no seu chantilly. E agora é o momento da gente estar hidratando esse chantilly para, como eu já falei para vocês, estar tirando todo esses porozinhos de ar que fica aqui e deixar o bolo bem lisinho, bem legal, com uma estrutura bem boa no nosso bolo. Então, o que você vai ter, o que eu vou deixar de dica para vocês e com o que você pode saborizar e também hidratar esse chantininho. Você pode hidratar ele com os corantes em gel ou com os corantes líquidos. Eu vou estar utilizando aqui, vou dar de modelo para vocês, o corante em gel, mas você pode estar usando o corante líquido também, não tem problema. Você pode testar suas receitas para ver o que você mais se adequa. Por que eu vou mostrar para vocês no passo a passo? Porque a gente pode hidratar também o chantininho com leite condensado, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, o que acontece quando você hidrata com o corante e quando você hidrata com o leite condensado, tá? São duas variações que dá para fazer, das duas vai dar certo, tá? Então, vou mostrar para vocês, vem comigo que eu mostro para você como que vai ficar essas duas formas da gente estar hidratando ele. Então, como eu já falei para vocês, eu vou estar fazendo 3 modelos para vocês aprenderem a fazer. Eu vou hidratar só com o leite condensado e o que muda? Se você hidratar com o leite condensado, não vai mudar a cor do seu chantininho. Quando a gente está hidratando com o leite condensado, não vai mudar a cor. Se você não quer hidratar ele com o leite condensado e quer hidratar ele de outra maneira, você pode estar utilizando o chantilly líquido. Adiciona o chantilly, antes de bater ele, adiciona ele junto com esse daqui depois de batido, que você também vai conseguir hidratar. Proporção. A proporção você vai dosar
conforme você vai fazendo, conforme a quantidade, conforme você vai vendo, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, vocês vão ter uma noção. Por quê? Porque dependendo da quantidade, às vezes você precisa só de um pouco, ou de mais, ou de menos. Então eu vou explicar para você solucionar essa dúvida da quantidade, quando vai ficar bom o seu chantininho. E o outro eu vou fazer com a cor azul e um com a cor vermelho. O que é o diferencial de quando você está utilizando um corante e quando você está utilizando o leite condensado ou o próprio chantilly? Vai diferenciar que quando você estiver hidratando com um corante, você não utiliza o leite condensado a princípio. Então, como assim? Se eu vou estar colocando o corante e eu ver que a minha cor já tá boa, mas a textura do meu chantilly ainda tá muito porosa, aí sim eu venho com o leite condensado ou com o próprio chantilly líquido para tá então hidratando mais o meu chantininho. Antes disso, antes de eu não chegar na cor que eu quero, então eu não adiciono outra coisa a não ser o meu corante. Tá entendido, gente? Então escreve aqui nos comentários se você entendeu a utilizar o corante no chantininho. Então vamos lá na prática que vocês vão entender melhor ainda. Então eu vou começar aqui hidratando o meu chantininho. Eu tenho aqui só a mistura de chantilly com leite ninho. E agora então eu vou estar adicionando o corante. Vou começar colocando só umas gotinhas para mim misturar e aí ver se é essa tonalidade que eu quero ou não, para daí sim eu colocar mais ou não. Se acontecer de você colocar muito corante e ficar muito forte uma cor que você não gostou, adiciona mais chantininho. O chantininho é branco, então ele vai dar uma diminuída na cor. Lembrando que toda cor, ela fica um tom mais escuro depois que ela seca, tá, gente? Então, cuida isso, que depois que o teu bolo estiver seco, estiver prontinho, ela vai ficar um tom mais escuro, tá bom? Então, vamos mexer. Qual é o momento que eu sei que tá pronto de hidratação ou não? Então assim, ó, você vai ver, você vai perceber conforme você vai mexendo que não tem mais aqueles poros de ar. Eu vou mexer mais porque a cor ainda não tá no tom. Eu não vou adicionar mais corante porque eu quero essa cor aqui, mas se você quiser ser mais escuro, adiciona mais corante, tá? Tá vendo que ficou bem lisinho? Dá pra ver, pessoal, olha só. Tá bem lisinho esse chantininho, olha que lindo. Então, quando eu espatular o bolo, vai ficar esse lisinho também. Se você deixar ele parado, por exemplo, você vai precisar daqui uma meia hora utilizar esse chantininho para decorar o seu bolo. Então, antes de utilizar, mexe de novo o chantininho para ele tirar aquele ar, tirar tudo que ficou evitando para que ele fique lisinho, para daí sim você voltar e cobrir o seu bolo, tá? Então, ó, na cor azul a gente já chegou, é essa cor e é assim que eu quero. Se eu tivesse mais chantininho e tivesse ainda muito poroso e a cor já estivesse boa, eu ia usar leite condensado aqui para tirar todos os poros de ar e deixar ele bem lisinho, tá bom? Vamos para a cor vermelha agora. Vamos agora para o corante vermelho. O legal do vermelho é que você pode ter duas cores aqui, né? O rosa, você pode fazer com bem pouquinho, você pode fazer rosa, ou com um pouquinho mais você tem o vermelho, né? Então, comprando uma embalagem só, você tem duas cores. Eu vou querer vermelho aqui, então coloquei um pouquinho mais. Mexe bem. Não é tão difícil, né, gente? Não é tão difícil trabalhar com chantininho, só tem alguns segredinhos, né? Quem é inscrito aqui do canal vai saber tudo sobre o chantininho. Isso aqui é praticamente uma aula com tudo. Fica até o final, tem muito mais informação para ajudar vocês. Ó, tá legal, mas não é o vermelho que eu quero mais escuro, então vou adicionar mais corante. Esse vermelho que eu quero, ó, não tem nenhum porozinho de ar, tá bem lisinha. É bem diferente do que esse, né, gente? Olha só, esse aqui tá melhor de ver. Ó, olha que poroso tá esse. E olha só, hidratando. Aqui eu só hidratei com o corante. E já tá bem legal. Eu vou deixar assim esse vermelho, porque depois que ele secar, depois que ele estiver no bolo, ele fica mais escuro. Então eu vou deixar assim, para não ficar tão forte o meu vermelho. Questão da tonalidade, eu já falei para vocês, né? Vai testando, vai vendo até encontrar a cor que você quer. Bem devagarinho, coloca gotinha por gotinha, porque esses corantes são bem fortes. E agora vamos hidratar para que o nosso chantininho fique, olha só que poroso, e depois você vai ver
como ele vai ficar bom, como ele vai ficar bem lisinho. Quando você quiser fazer um bolo de casamento, um bolo branco, aqueles bolos bem bonitos, então ó, vamos regulando no leite condensado, pouquinho por pouquinho, bota um pouquinho, mexe, mais um pouquinho, mexe, até a gente chegar num chantininho bem lisinho. E por que que você tem que colocar aos poucos? Porque se você colocar demais, vai ficar uma água, vai ficar líquido, vai escorrer no seu bolo. Então, esse é o segredo, colocar aos pouquinhos para não ficar aquele chantininho escorrendo no bolo, né? Ficar um chantininho bem estruturadinho, bem bonito. Aqui eu tô percebendo, tá precisando de um pouquinho mais. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de leite condensado. Mexo de novo. Ele não tá líquido, ele tá firme, tá vendo? Mas ele tá lisinho, ó. Isso aqui no bolo vai ficar perfeito, gente. Olha só a diferença da textura desse daqui para esse que não tá hidratado. Esse é o segredo. Lembrando que quando você quiser fazer nessa cor aqui, deixar a cor branca, a cor do chantininho, você pode hidratar tanto com o leite condensado quanto com o chantilly, como eu já havia falado para vocês. Então agora vamos para a parte de armazenamento, prazo de validade, que vocês vão adorar também. E aí, pessoal, tá gostando desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, clica no joinha aqui embaixo. Se você tá gostando desse assunto, se tá ajudando você, se tá agregando valor no seu conhecimento. E se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo e se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte desse grupo de confeiteiros que tá aprendendo muito. Eu trago bastante vídeo aqui para vocês e é muito importante que você esteja inscrito no canal e ative as notificações, que é aquele sininho que tem aqui do lado, para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui e você não perder nada. Que bom que você chegou até aqui nesse vídeo. Isso é sinal que você quer aprender mais e vem muito mais dica por aí. Vou deixar muito mais dica para vocês. Agora eu vou falar para vocês sobre o armazenamento, como a gente vai armazenar esse chantininho. Por quê? Porque às vezes você vai estar preparando o bolo e vai sobrar. Às vezes vai sobrar até um restinho na manga de confeitar e em vez de você jogar fora, você pode guardar. Porque às vezes você pode fazer só um detalhe no bolo, uma florzinha diferente. Então guarda para você não ter desperdício de material e para você poder aproveitar todo o material que você está utilizando. Isso é economia, gente. Então, como que você pode armazenar de uma maneira que quando você volte a utilizar esse chantininho, ele esteja bom novamente para uso? Então, para armazenar, vamos pegar um saquinho plástico, ou você pode usar também o plástico PVC, vai dar certo também. Para que nós vamos utilizar? Vamos pegar o chantininho que sobrou, coloca num recipiente e cobre ele bem com o plástico ou o filme em contato, coloca bem em contato com o chantininho que sobrou, pode ser só um pouquinho que sobrou também, não tem problema. Deixa em contato, você vai armazenar isso em geladeira ou no freezer. Qual é a diferença desses dois? Se você armazenar na geladeira, tem um prazo aí de 5 dias para você estar retomando o uso desse chantininho. Se você não tem nenhuma encomenda, se você sabe que você não vai utilizar em 5 dias esse chantininho, então guarda ele no freezer. Para guardar ele no freezer, faz o mesmo processo, tampa bem, fecha bem, deixa ele bem lacradinho, coloca no freezer e você vai ter um prazo aí de 3 meses. Gente, em 3 meses você vai utilizar esse chantininho, sem dúvida. Vai ter encomenda para você. Então, 3 meses no freezer, 1 semana na geladeira. 5 dias, 1 semana na geladeira. O que você vai fazer depois que você tiver guardado esse chantininho e voltar para a utilização nas suas receitas? O que você pode fazer para voltar na textura certa desse chantininho? Quando você tirar ele do freezer, você vai levar para a geladeira, deixa ele descongelar por completo, porque ele vai ficar uma pedra, ele vai ficar duro, vai congelar mesmo. Deixa ele de volta na geladeira até ele descongelar. Aí o tempo vai variar a quantidade que você tiver. Se você tiver só um pouquinho de chantininho, ele vai descongelar bem rápido na geladeira. Se você tiver um pote como essa quantidade que eu fiz aqui, vai demorar mais para ele descongelar. Então, quanto ao tempo, não tem assim exato, porque eu não sei quanto que você vai estar utilizando de chantininho para descongelar. Mas você vai ver, vai testando, vai mexendo, quando ele está bem descongelado, você vai poder usar. O que não pode é você tirar do freezer e deixar em temperatura ambiente. Por quê? Porque o chantininho deve ser usado
frio, gelado. Então, deixa ele na geladeira, deixa ele descongelar na geladeira, depois você vai mexendo e você vai ver. Se o seu chantininho saiu da geladeira e ele tá bom, ele tá bem lisinho novamente, claro, depois de você mexer com ele novamente, né? Se ele tiver lisinho novamente, você vê que tá uma textura legal, que ele não tá muito líquido ou que ele não tá muito duro, muito seco, muito poroso, aí você vê qual ingrediente você vai utilizar. Olha o pulo do gato para vocês então. Saiu da geladeira, viu que o seu chantininho tá muito líquido, ele ficou muito líquido, você vê que a textura dele não tá cremosa e que quando você colocar no bolo vai escorrer. Então o que você vai fazer? Coloca mais chantininho branco, o chantininho que acabou de sair da batedeira, adiciona ali, mexe até ele voltar numa consistência mais firme para você poder utilizar. Isso no caso que ele tiver mais mole, tá? Se ele tiver poroso novamente, o que você vai fazer? Coloca leite condensado ou chantilly líquido, ok? Então essa é a dosagem, esse que é o pulo do gato para você trabalhar com chantininho sem dor de cabeça nunca mais. É você saber dosar o chantilly depois de batido para incorporar na sua receita pronta, caso ele esteja muito líquido, ou as fontes de hidratação do nosso chantininho, caso ele esteja muito poroso ou ele não esteja numa textura legal para você estar espatulando seu bolo. E aqui eu encerro mais um vídeo para vocês, espero muito que vocês tenham aprendido. Olha, gente, eu falei um pouco de tudo aqui do chantininho, tudo que você precisa saber para você não errar mais. Então tem muita dica, qualquer coisa volta esse vídeo, assista de novo, tem muita dica que vai fazer você não errar mais e não ter mais dificuldade quando você estiver fazendo o seu chantininho. Eu vejo você numa próxima oportunidade, até mais!